Olá, meu caro, olá, minha cara, tudo bem? Eu sou o professor Wallace França, sou professor de Direito Penal, Legislação Penal Extravagante, principalmente agora a nossa Lei de Execução Penal, tudo bem? A Lei 7.210 de 1984. Eu fui agente penitenciário federal por 4 anos e 4 meses na Penitenciária Federal de Catanduvas. Então, eu vivi a LEP na prática, ok? Então, teremos aí algumas questões a realizar muitas questões relacionadas à nossa lei de execução penal. Tudo bem? Coloca na tela para mim, vamos lá. Lei de execuções penais, Lei 7.210 de 1984. Se você olhar a ementa da lei, a lei não fala lei de execuções penais, mas sim lei de execução penal, dá no mesmo, tá? Professor Wallace França. Vamos lá, porque eu tenho muita coisa para trabalhar contigo aqui no nosso Adelante, ok? Primeira questãozinha. Não se assuste, tá? Não se assuste com a questão, tá? Não se assuste. Ah, professor, uma questão para promotor, vou me assustar. Não, porque o que está sendo cobrado aí é um tema que pode ser cobrado de você. Quanto aos efeitos da falta grave na execução da pena, interrompe a contagem do prazo para obtenção de livramento condicional, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração, a teor da súmula 441 do STJ. Uma súmula antiga, tá? Uma súmula antiga do STJ relacionada ao tema falta grave e benefício. Vamos entender o que está escrito aqui, porque apesar de ser uma súmula antiga, esse tema foi revisitado pelo STJ nas súmulas 534 e 535. Então eu tenho 3 súmulas sobre mais ou menos o mesmo assunto, que é o efeito da falta grave no benefício. Professor, não entendi nada do que você falou. Vamos com calma, então. Imagine o seguinte. Para uma pessoa conseguir um livramento condicional, o que é o livramento condicional? É ir para casa. Ele fica livre, solto, em casa. Para uma pessoa conseguir um livramento condicional, além de outros requisitos, ela tem que cumprir, se primário, 1/3 da pena. A lei fala mais de 1/3. Se reincidente, mais de metade da pena, artigo 83 do Código Penal. Se for crime hediondo ou equiparado ou tráfico de pessoas, mais de 2/3 da pena. Imagine que a pessoa falta um dia para ela cumprir 1/3 da pena, né, para ela conseguir esse requisito de 1/3 e conseguir o seu livramento condicional. Falta um dia. E nesse dia anterior, ela pratica uma falta grave. Falta grave prevista na LEP. A LEP prevê os casos de falta grave. A fuga, por exemplo, é uma falta grave. Estar com objetos, armas impróprias é falta grave. A LEP traz as faltas graves. A LEP é a Lei de Execução Penal. Ok? Pergunta. A prática de falta grave interrompe. Interromper significa zerar. Zerar. Interrompe, zera o prazo para obtenção do livramento condicional? Será que zera tudo e reinicia a contagem a partir do cometimento dessa infração? Ou não zera ou não interrompe? Eu vou fazer a mesma pergunta mudando o instituto. Para uma pessoa conseguir, para obter uma progressão de regimes, além de outros requisitos, ela tem que cumprir um quantum de pena. Regra geral é 1/6 da pena. Crime hediondo, 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Casos de crime hediondo. Imagine que falta um dia para ela conseguir 1/6 e ela não praticou crime hediondo. No dia anterior, ela pratica falta grave. Será que a prática da falta grave zera esse prazo para a obtenção da progressão de regimes? Vou mudar o assunto, vou mudar a hipótese. O que eu estou falando para você é extremamente importante. Presta atenção. Imagine que saiu um indulto presidencial, indulto, conforme artigo 107 do Código Penal, extingue a punibilidade. Uma causa de extinção da punibilidade. Normalmente o indulto vem assim, olha, se a pessoa praticou um crime sem violência ou grave ameaça, desde que cumprido 1/4 da pena, extingue a punibilidade. Crime sem violência ou grave ameaça, cumprir 1/4 da pena, extingue. Imagine que falta um dia para a pessoa conseguir obter o 1/4 da pena,
que estava lá no decreto presidencial. Aí ela pratica uma falta grave. Ela vai lá e pratica uma falta grave. Será que a prática da falta grave zera o prazo para o indulto? Ou para a comutação da pena? Porque o indulto extingue, a comutação da pena diminui a pena, né? Dá uma cortada na pena. Comutação da pena é como se fosse um indulto parcial, dá no mesmo. Vamos lá. Súmulas 441, 534 e 535 do STJ. A falta grave não zera, não interrompe o prazo do livramento condicional. A falta grave não interrompe o livramento, o prazo do livramento. Perfeito? Continuando, 535. A falta grave não interrompe o prazo para concessão do indulto. A falta grave não interrompe o prazo para concessão do indulto. Ok? Continuando. Súmula 1534. A falta grave interrompe o prazo para progressão de regimes. A falta grave interrompe o prazo para a progressão, progredir de regime, fechado, semiaberto e aberto. Sai da penitenciária para a colônia agrícola industrial, da colônia agrícola industrial para a casa do albergado. Isso é progressão de regimes. A falta grave interrompe o prazo, zera, e recomeça a contagem a partir do cometimento dessa infração. Professor, tem mais algum instituto aí que a falta grave, eu posso falar sobre a falta grave? Falta grave pode causar regressão de regimes. A falta grave, você pode perder até 1/3 dos dias remidos. Remissão de pena. 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão. Falta grave, você pode perder até 1/3, não perde tudo, mas pode perder até 1/3. Perfeito? Na tela. Vamos lá. Quanto aos efeitos da falta grave na execução da pena, interrompe a contagem do prazo para obtenção de livramento condicional, conforme a súmula 441. Errado. Para o livramento, olha só, livramento e indulto, falta grave, não interrompe o prazo. Para a progressão de regimes, a falta grave interrompe. Eu já comecei com suco, com filé. Esse é o tema que está sendo mais cobrado de execução penal. Tá? Eu já comecei com suco, com filé. Com o que há de melhor para você. Se tiver uma questãozinha, vai ter uma questãozinha disso. Vai ter uma questãozinha desse tema. Então, já saiba, já pegue a primeira questão. Vamos começar já pegando questão. Tá? Não vou começar enrolando, não. A gente vai direto no suco. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Agora, né, aprendido esse esquema das súmulas, a gente pode fazer diversas questões relacionadas a isso, que caíram e caem, ó, 2019, tá aí, mesmo concurso, a questão está adaptada. Quanto aos efeitos da falta grave na execução da pena, interrompem a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena. Progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração, a teor da súmula 534 do STJ. Em relação à progressão de regime, a falta grave interrompe sim. Não interrompe do livramento, não interrompe do indulto, mas da progressão, interrompe. Professor, e dos dias remidos? Perca de até 1/3, tá? Ou a gente pode perder aí até 1/3. Próxima questão, para fechar o indulto agora. Quanto aos efeitos da falta grave na execução da pena, interrompe a contagem do prazo para o fim de comutação de pena ou indulto. Mesma regra, tá? Comutação e indulto. Interrompe para indulto e comutação? Não, não interrompe. Súmula 535 do STJ. Tá errado. Interrompe para a progressão de regimes, tá? Interrompe para a progressão de regimes. Vamos visitar as súmulas. Súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Tá? A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.
Venha comigo e pense. Porque na hora que, se você pensar, você pode errar. Falta um dia para conseguir 1/3 da pena. Regra mínima de livramento é 1/3. 1/3 da pena para agentes primários. Falta um dia. Aí ele pratica uma falta grave. No dia seguinte, ele cumprirá o requisito objetivo de 1/3 para o livramento? Sim. Sim. Porque a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento. Para a progressão, interrompe. Para o livramento, negativo. Na tela. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regimes. Interrompe. Interrompe para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se inicia a partir do cometimento dessa infração. E súmula 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. 3 súmulas obrigatórias. O estudo dessas 3 súmulas são obrigatórios, tá? Estudo obrigatório dessas 3 súmulas. Perfeito? 3 súmulas que uma delas estará na sua prova. Quer ver? Coloca na tela. Outro concurso cobrando a mesma coisa. 2019, tá aí, ó. A prática de falta grave não interrompe os prazos para os fins de comutação de pena nem para concessão de indulto, tampouco para obtenção de livramento condicional. Tá aí. Entendimentos da súmula 535 do STJ, conforme vimos. Tá aí a nossa súmula. Passou. 535 do STJ e súmula 441 do STJ. Perfeito. Prática de falta grave não interrompe prazo para fins de comutação de pena, nem indulto, nem para obtenção de livramento condicional. Tranquilo? Mais uma questão sobre o mesmo tema. Tá aí, 2019. Outro concurso. Esse é um tema aí que está sendo bastante revisitado. Segundo os termos da súmula 534 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Por sua vez, dispõe a súmula 535 do STJ que a prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim de comutação de pena nem de indulto. Só faltou falar do livramento condicional. Perfeito, tranquilo. Ver se tem mais uma do mesmo tema. Outro tema agora, tá? Antes de ir para o próximo tema, eu só vou comentar um detalhe que pode te derrubar na hora da prova. Imagina comigo. A pessoa precisa de 1/6 da pena para conseguir a progressão de regime. Regra geral, é 1/6, se for crime hediondo primário 2/5, reincidente 3/5. Perfeito? Ele precisa de 1/6. E falta pouco para 1/6. Aí ele pratica uma falta grave. Ele vai lá e pratica uma falta grave. Em relação à progressão de regimes, a falta grave zera, interrompe. A contagem reinicia. Só que quando ele pratica a falta grave, demora uns 2 a 3 meses para ele ser sancionado, para reconhecer a falta grave dele. Porque em relação a uma falta grave, em relação à prática de uma falta grave, ele só vai ser sancionado, só vai ser confirmada a falta grave se tiver um PAD, um processo administrativo disciplinar, com a presença obrigatória de advogado ou defensor público, tá? Diferentemente do PAD lá do funcionário, do servidor público, em que é dispensável a presença do advogado, no PAD do preso é obrigatória a presença do advogado ou defensor público. Tudo bem? E aí é constatada a falta grave e ele sofre a sanção. Pergunta: a falta grave só é realmente constatada lá na frente, com a sanção e julgamento, com defesa, advogado obrigatório. Quando é que se reinicia a contagem? Porque vai zerar a contagem para a progressão. Eu preciso recomeçar a contagem. O 1/6 dele vai zerar, ele precisa recomeçar. O recomeço dessa contagem é quando ele pratica a falta grave ou quando a falta grave é confirmada, quando ele sofre a sanção, depois do processo administrativo disciplinar com direito ao contraditório e ampla defesa.
Professor, eu acho que é depois que ele realmente, a sanção é aplicada, porque eu tenho certeza que ele praticou a falta grave. Não. É a partir do cometimento da infração. Tá bom? Na tela. Olha o que fala a súmula 534. Nos segundos termos da súmula 534, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão do cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Isso é questão de prova, tá? Eu prevejo isso como questão de prova. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Agora sim. Dispõe a Lei 7.210 de 1984, essa é a nossa lei de execução penal, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. A contagem de tempo referida será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias, e de um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. A questão trouxe todos os requisitos de remissão de pena, remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha. Eu costumo dar um conceito diferenciado para a remissão com C cedilha. No meu conceito, remissão significa pagamento, quitação. Alguns dizem que está trocando, né? É a troca da pena, em vez de ser pelo trabalho, em vez de ser estando preso, ele detrai, né? Detrai a pena através do trabalho ou através do estudo. Eu entendo que ele está pagando a pena de outra forma, porque se paga a pena ficando preso. Ele pode pagar a pena pelo trabalho ou pelo estudo. Ou, se você quiser entender, como uma forma de detração, diminuição da pena. Questões de prova aqui, tá? Questões de prova. A remissão pelo trabalho somente é possível no regime fechado ou semiaberto. A remissão pelo trabalho somente é possível no regime fechado ou semiaberto. A remissão pelo estudo é possível no regime fechado, semiaberto e aberto. E até em livramento condicional, tá em casa, é possível. Tá vendo que a remissão pelo estudo é muito mais ampla? O diferencial aqui é o regime aberto. No regime aberto, não é possível remissão pelo trabalho. Anote. Questão de prova. Professor, por quê? Porque o trabalho é uma condição do regime aberto. Ele é o próprio regime aberto. Eu só tenho regime aberto se tiver trabalho. Logo, ele é o próprio regime aberto. Ele está cumprindo a pena no regime aberto? Ele está trabalhando. Logo, não terá direito à remissão. O estudo pode ter remissão tanto no regime aberto, livramento, fechado ou semiaberto. Remissão pelo trabalho somente fechado ou semiaberto. Perfeito? E como é que se dá a remissão? A remissão se dá da seguinte forma. A cada 3 dias de trabalho, era a regra antiga, né? A remissão antiga era só pelo trabalho, não tinha pelo estudo. Então, antigamente era só trabalho. 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão. Qual é o tempo de trabalho? Trabalho interno da penitenciária é de 6 a 8 horas. O trabalho vai de 6 a 8 horas, 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão. É possível contagem, um horário diferenciado. O cara trabalha lá por escala, é possível, mas a regra é de 6 a 8 horas. Tudo bem? 3 dias para 1. Aí veio a remissão pelo estudo. A remissão pelo estudo entra na mesma ideia do 3 para 1. 3 dias de estudo, 1 dia de trabalho. Só que a lei falou de forma diferente isso. Porque além dos 3 dias de estudo, em relação ao trabalho, já existe o quanto de horas trabalhadas, que é de 6 a 8. Em relação ao estudo, não existia um quantum de horas de estudo. Aí pensou-se o seguinte, qual é a regra de horas de estudo? Regra lá do ensino médio, ensino fundamental, estuda mais ou menos de que horas? Ah, é mais ou menos aí 4 horas aula, de 8 a meio-dia. Ah, então vamos pegar esse regramento aí. Qual é o regramento? Para ele ter direito a 3 dias, para ele ter direito a 1 dia de remissão, ele tem que estudar 3 dias, estudando no mínimo 4 horas por dia. A ideia seria essas 4 horas por dia. Só que escreveram de forma diferente. Qual é a forma que foi escrita? Ele tem que estudar 12 horas, divididas no mínimo em 3 dias, que é dar 4 por dia.
Então ele tem que estudar 12 horas, divididas, no mínimo, em 3 dias. Se ele estudar 6 horas no dia, 6 horas no dia seguinte e 6 horas no terceiro dia, quanto tempo de remissão ele vai ter? 1 dia. Porque ele estudou 3 dias. Só que o professor estudou 18 horas. Eu sei que ele estudou 18 horas. Mas a remissão é de 12 horas, divididas no mínimo em 3 dias. Dividiu-se em 3 dias. Logo vai ter 1 dia de remissão apenas. Vai ter somente 1 dia de remissão. Professor, ele estudou 2 horas no dia, 2 horas no dia seguinte, 2 horas no terceiro dia. Vai ter direito à remissão de 1 dia? Não, porque ele estudou só 6 horas. Professor, ele estudou 6 dias, 2 horas por dia. 6 dias, 2 horas por dia. Tem direito a quanto tempo de remissão? Aí dá 12 horas, divididas em no mínimo 3 dias. Vai dar 1 dia de remissão. Ok? Aí vai dar 1 dia de remissão. Perfeito? Continuando. É possível cumular. É possível cumular remissão pelo trabalho e remissão pelo estudo. Ou seja, está trabalhando e está estudando, a cada 3 dias, se seguir o regramento, ele terá direito a 2 dias de remissão. Professor, no estudo dele, ele pode estudar o quê? Fundamental, médio e superior. Fundamental e médio são obrigatórios, o estudo de fundamental e médio é obrigatório, tá? E superior. E se ele consegue concluir o curso, olha quanto benefício. O tempo de remissão dele de estudo aumenta em 1/3. Pode acumular, aumenta em 1/3 se ele conseguir concluir o curso. E é possível também o estudo EAD. Já pensou? Adelante nas penitenciárias? Porque é possível o estudo EAD. Tá vendo quanta coisa sai de remissão? Muita, muita coisa mesmo. Coloque na tela para fecharmos a questão. Nossa questãozinha, nada demais. Gabarito correto. Em relação ao estudo, 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 3 dias. E trabalho, 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. O Sistema Federal inventou mais um tipo de remissão. É uma forma de remissão pelo estudo. É a chamada remissão pela leitura. Remissão pela leitura. Os presos leem livros, fazem resenha dos livros e isso é considerado estudo. Ele consegue a remissão pela leitura. Tudo bem? Tranquilo? Professor, o preso joga bola. Ele não trabalha, mas ele joga bola. Atividade desportiva. Será que eu posso pegar essa atividade desportiva e colocar como... Tivemos um exemplo prático que foi da capoeira. Tá? Exemplo prático aí da capoeira. Será que eu posso pegar o tempo de capoeira e colocar como trabalho, como estudo e colocar remissão? Não, aí não. Tivemos um exemplo de um coral. A pessoa estava no coral e no coral foi aceito remissão pelo estudo. Remissão pelo trabalho ou estudo no coral. Tudo bem? Capoeira não, coral sim. Perfeito? Tranquilo? Sem nenhum preconceito a capoeira nem ao coral. Tá bom? Na tela, vamos lá. Muito bem. Próxima questão. Muitas questões a fazer, tá? Muitos temas. Fique tranquilo, fique tranquila. Estabelece a lei de execução penal que são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente. Quando a lei fala assim, e notadamente, ela está dizendo que o rol é exemplificativo, tá? O rol é exemplificativo. E notadamente, classificação de condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões e transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Gabarito correto. Professor, nunca ouvi falar disso daí, né, que são indelegáveis e tal, nunca ouvi falar disso. Se acalma. Isso aqui foi alteração na lei. Eu vou te dizer por que houve essa alteração. Colocaram na lei que é indelegável que o poder de polícia, é indelegável no sentido de quem tem que realizar é um agente penitenciário, um servidor público. Porque no Brasil surgiu uma ideia de privatização das penitenciárias. Você já ouviu falar disso?
uma ideia de privatização das penitenciárias. E, no intuito de barrar essa privatização, colocaram isso na lei de execução penal. Olha, é indelegável. As funções de mesmo que você consiga privatizar, por exemplo, a limpeza, você não pode privatizar a direção, você não pode privatizar a condenação dos presos. E aí, pode colocar na tela, a nossa lei foi alterada e incluído o artigo 83B, lá no ano de 2015. Tá aí, ó. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente classificação de condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões, transporte de presos para outros órgãos, para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Esse artigo 83B, ele foi incluído com esse intuito, com essa ideia de barrar a privatização das penitenciárias. Sempre temos que ficar com o pensamento adiante. O 83B, ele serve para você acertar uma questão objetiva. Sem problema nenhum você acerta uma questão objetiva. Né? Leu o 83B, matou. Classificação, controle de rebeliões, aplicação de sanções disciplinares e levar preso para o hospital ou levar preso para a audiência. Isso não pode. E a função de direção, chefia e assessoramento. Ok. Mas você tem que ir adiante. Imagine uma questão subjetiva, uma redação sobre o tema, sobre a privatização das penitenciárias. Você já pode se posicionar no sentido da impossibilidade legal. A lei não deixa. Por mais que eu consiga privatizar algumas áreas, outras áreas são restritas. Aí você cita o artigo 83B. Tá vendo? Que dica muito boa. Na tela. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Nos termos da Lei de Execução Penal, no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência, os requisitos... Rapaz, que maldade! Os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor de estabelecimento e não ter integrado organização criminosa. Antes de adentrar a maldade da questão, eu vou trazer a regra geral. Seguinte, para uma pessoa conseguir a progressão de regimes, quero progredir, preciso de quê? 1/6 da pena. Regra geral, 1/6 da pena. Professor, eu pratiquei crime hediondo. Se for hediondo e você for primário, 2/5 da pena. Se você for reincidente, 3/5 da pena. 1/6 crime comum, 2/5 hediondo primário, 3/5 hediondo reincidente. Além disso, oitiva do MP, oitiva da defesa. Requisito subjetivo, bom comportamento carcerário. Você tem que ter um bom comportamento carcerário. Se foi um crime contra a administração pública, você tem que reparar o dano, senão você não progride. Professor, eu colaborei. Eu colaborei com a investigação. Na verdade, eu já fui condenado, mas eu colaboro com o crime. Eu colaboro para descobrir outros autores. Será que eu consigo a colaboração premiada? É possível colaboração premiada depois de condenação? Sim. Você vai ter redução de metade da pena e você vai poder progredir de regime. Sem cumprir 1/6. Sem cumprir o requisito objetivo, que é o quanto de pena. Então, com a colaboração, você não precisa cumprir 1/6. Ok? Continuando, o juiz pode, na progressão, é possível, não é obrigatório, o exame criminológico. 2018, veio um regramento específico para mães. 2018 veio um regramento específico para mães e gestantes. Qual é o regramento específico? Olha, mãe, a regra geral é que você tem que cumprir 1/6. Você tem que cumprir 1/6, regra geral. Mas eu vou te dar um benefício. Em vez de cumprir 1/6, cumpra menos, 1/8, é menos ainda.
cumpra um oitavo. Mas você só vai ter direito à progressão cumprindo um oitavo se o seu crime não foi com violência ou grave ameaça à pessoa, se você não praticou o crime contra o seu filho. Bom comportamento é obrigatório em todos os casos, mas você não pode ter integrado uma organização criminosa. Então tá vendo que eu dou mais requisitos? Para a mãe, ela precisa só de um oitavo, desde que preenchidos os mais requisitos. Se ela não preencher os demais requisitos, ou seja, o crime praticado por ela foi com violência ou grave ameaça à pessoa, logo ela não progride com um oitavo, ela progride com um sexto. Ela entra na regra geral, ok? Na tela. Só que eu tenho uma maldade aí, eu vou ler de novo com você. Um sexto dela vira um oitavo. Um sexto dela vira um oitavo, desde que ela não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não ter cometido crime contra o filho ou o dependente. Um oitavo, né? Um sexto vai para o oitavo. Ser primária, ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor, e não integrar organização criminosa. Olha a maldade. Esse regramento é aplicado a quem? Esse regramento é aplicado a quem? Mãe, no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança. Criança, conforme a lei 8.069, é até 12 anos incompletos, tá? Criança ou pessoa com deficiência. Gabarito errado. Porque não tem um adolescente. Eu coloquei aí o nosso artigo, depois eu falo aqui dos demais, mas o artigo 112, parágrafo 3º da LEP, ó, 2018. No caso de mulher gestante ou que for mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão são cumulativamente crime sem violência, grave ameaça contra a pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, cumprido um oitavo da pena no regime anterior, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor e não ter integrado organização criminosa. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implica a revogação do benefício previsto. Ok? Tranquilo? Olha quantas informações saíram daqui. Tá? Olha quantas informações saíram daqui. Tema novo, inclusão em 2018, provavelmente uma questão de prova, tá? Continuaremos com as explicações.